Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um dia de escola bíblica. Estamos estudando o livro de Josué, né? Hoje nós vamos terminar, né, o estudo sobre o livro de Josué. Temos aprendido muito sobre a conquista da terra prometida, a realização de uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. E tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Nós aprendermos mais da palavra do nosso Deus e entendermos, né, que o nosso Deus é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Então nós vamos estar orando, né, dando início à nossa aula, e eu creio que hoje Deus vai ministrar aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo e poderoso, Senhor é o teu nome. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse dia, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, Deus, com as nossas vidas. Queremos te pedir, meu Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza, que o teu Espírito Santo nos ensine, Senhor, nesta manhã, Pai. E que tudo, Deus, que nós estudarmos aqui, Senhor, seja para a edificação, Senhor, das nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, para que o teu nome seja glorificado. Toma cada um, Senhor, nesta hora, Pai. É esta oração, Paizinho, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, então, temos falado, né, sobre o livro de Josué. E na última aula nós falamos sobre a conquista, né, da parte sul, então, da terra prometida. E vimos que Josué, né, e o povo de Israel, né, o seu exército, havia conquistado então uma grande cidade, uma cidade forte, que era a cidade de Jericó. Mas também, né, nós vimos também a estratagema dos gibeonitas, vimos também muitas outras cidades, então, da região sul sendo conquistadas. Mas havia ainda muita coisa, então, ainda a ser conquistada, principalmente na área norte, né? Então, nós vamos ver, né, a partir do capítulo 11 do livro de Josué, as outras vitórias, então, que Josué ele obteve sucesso, né, como um líder militar, estrategista que ele foi. E uma das coisas que nós já podemos ressaltar aqui é que é possível, né, aliar o conhecimento que Josué tinha, né, como um grande líder militar, um estrategista militar que ele era, com o poder de Deus sendo manifesto através da vida de Josué, né? Então nós vamos ver que Deus ele usa os conhecimentos que nós adquirimos, né? A sabedoria que nós vamos adquirindo, né? Conforme nosso caminhar na presença dele, e ele usa tudo isso para que o crescimento do reino de Deus seja estabelecido, para que milagres aconteçam, né? Para que promessas sejam cumpridas, como no caso aqui do povo de Israel. Então, a partir do capítulo 11, nós temos as outras cidades, né, sendo então conquistadas, agora mais para a região norte, então, de Canaã. E aí, uma das cidades se chamava Azor. Azor era uma cidade, ela era muito grande, né? Ela era muito maior até do que a cidade de Jericó, para que nós possamos ter uma ideia, né? Azor, ela tinha 800 quilômetros quadrados, Jericó tinha 28 quilômetros quadrados, né? Ela era cercada por muralhas enormes, e então ela tinha uma estrutura muito fortificada. Então era uma das cidades, né, que precisavam então ser vencidas, né, pelo exército do povo de Israel. E nós vamos observar aí a partir do capítulo 11 que muitas cidades foram sendo conquistadas, né? Então, no total, o Josué conquistou 31 reis, né? 31 cidades foram conquistadas. Então, nós vamos observar entre o 11 e o 12, né? Todas essas cidades, né, que nós temos ali sendo conquistadas, então, por Josué, né, como líder militar e por todo o povo de Israel.
Mas quando chega no capítulo 13, o que nós encontramos é um Josué que já se apresentava cansado, né? Ele já era um idoso e ele já estava assim bem cansado de toda aquela batalha, de toda, né, aquelas instruções. E nós vamos observar que o Senhor diz para ele, né, que ele já estava cansado, entrado em dias e que tinha ainda muita terra para possuir. Então isso abre pra gente uma luzinha aqui, né? Porque muitos jovens, né, às vezes acham que precisam dedicar o seu tempo para o Senhor quando estiverem mais idosos. E aí gastam a sua juventude, né, naquilo que não acrescenta em nada no reino de Deus. Então, um alerta que o Senhor nos traz hoje, né, nessa manhã: aproveite a força da tua juventude. Aproveite a força que você tem como jovem e dedique a sua vida para conquistar todas as promessas, todos os requisitos, né, que o Senhor tem colocado para cada um de nós, que a gente alcance exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Então, não espere você ficar cansado, né, ficar idoso, onde as coisas já começam a dificultar, onde o corpo já não funciona mais como a gente gostaria, para você alcançar os sonhos, as promessas, né, os projetos que Deus tem para a tua vida. Então, Josué, ele conquista uma parte, mas ainda ficou muita coisa a ser conquistada, porque Josué ele já era avançado de idade. Então, o que nós vamos observar é que essas terras que não foram conquistadas, então, por Josué, por causa da questão da sua idade, agora, então, ela precisava ser conquistada de acordo com a tribo, né, que ganhasse por herança aquela região. Então, lá no capítulo 13, né, que a gente está falando sobre essa questão da idade de Josué, o versículo 2 diz assim: e esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, que hoje nós conhecemos nessa região dos filisteus como a Palestina, né? Então toda essa terra seria dividida entre as tribos e ela precisava então ser conquistada, né? Do ponto de vista, né, da divisão, cada tribo, né, que recebesse uma determinada parte da terra, então ele se empenharia ali com o seu exército para conquistar então aquela terra, né? Somente a tribo de Levi é que não receberia, né, uma região, mas ele então estaria em várias cidades, que foram as cidades dos levitas, né, espalhados por todo o território, né, desse povo de Israel, em todas as tribos, para que então eles tivessem a oportunidade, né, de fazer aquilo para o qual foram chamados, que era principalmente a questão da adoração, né? Então foram sendo distribuídas, então nós vamos observar, né, a divisão da terra, mas eu quero chamar a sua atenção no capítulo 14 para a situação de um homem, né, que assim como Josué, você vai lembrar, né, quando nós falamos dos 12 espias que foram para olhar a terra e trazer notícias a respeito dessa terra, 10 então trouxeram respostas negativas e somente 2 espias que tinham certeza, sua confiança estava em Deus, porque tinham certeza que Deus daria essa terra para eles. E esses 2 espias eram Josué e Calebe. Deus fez uma promessa, né, que eles receberiam, entrariam na terra prometida. Somente eles 2 entraram da antiga geração, né, e ele receberia uma parte. Então, no capítulo 14, né,
nós vamos observar então ali Josué, né, fazendo essas distribuições, mas nos chama a atenção que a distribuição ela começa por Caleb. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Então, o capítulo 14, a partir do versículo 6, né, Caleb, então, ele diz, você lembra, né, que Moisés, ele havia falado a respeito de mim e de você, Josué, e dizendo que eu receberia a minha herança. Então, ele diz lá no versículo 10 assim, eis agora o Senhor me conservou em vida como ele me prometeu. Deus é fiel. 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eu já sou de 85 anos, mas olha só, eu ainda estou forte, como no mesmo dia que Moisés me enviou a esta terra. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora é para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Da a minha terra. Ou seja, Deus havia feito uma promessa, Caleb foi lá em Josué, lembrou a Josué, né, então, da promessa que Deus havia feito, e ele mesmo, né, já um senhor de 85 anos, ele disse, eu ainda estou forte. Então, Caleb tinha uma promessa e Caleb então ele vai para conquistar o território, porque ele sabia que aquele que havia prometido, ele era fiel para entregar então aquela terra nas mãos de Caleb e de sua família. Então, creia, quando Deus ele tem uma promessa, não importa a sua idade, talvez você ache que já passou o momento, que está tarde, mas creia, Deus é fiel para cumprir, e começou com aquele para o qual Deus havia então prometido, que foi Caleb e Josué. E aí nós vamos observar que ele conquista a sua terra, né? Então, depois disso, todas as cidades vão sendo, então, conquistadas, né? Ali, Caleb, então, ele conquista a cidade de Hebron, né? E as demais cidades vão sendo divididas, né? De acordo com cada tribo, eles vão recebendo, então, a sua herança, e eles iam conquistando, conforme eles iam avançando, eles iam conquistando, né, as terras ali daquela região, então, norte. E aí nós vamos observar que no final, né, lá no capítulo 20 já, né, é estabelecido também as cidades de refúgio para aquelas pessoas que houvessem, né, cometido algum homicídio sem a intenção, para que elas pudessem então se refugiar nessas cidades, né? Também no capítulo 21 fala a respeito das cidades dos levitas, né, que nós acabamos de comentar. E aí, lá no capítulo 23, então, né, depois de que todas as terras haviam, então, sido divididas, né, nós vamos ver Josué chamando a atenção daquele povo, né, e ele exorta aquele povo a observar a lei do Senhor, porque Josué, ele conhecia aquele povo, né? Então, essa é a nova geração, mas eles viram os seus pais cometendo, né, alguns erros, e Josué chama atenção para que eles não cometessem os mesmos erros de idolatria, de murmuração, mas que eles conquistassem, né, e servissem ao Senhor nesta nova terra, então, que eles estavam conquistando. Neste momento, então, né, Josué, que faz esse alerta, né, ele vem dizendo, olha, escolha hoje a quem servais, que vocês aprendam, né, a não adorar outros deuses que não sejam o Senhor nosso Deus. E Josué, então, né, nós vamos observar que Josué, ele recebe, então, a sua parte. Olha que lindo, a promessa que foi feita a Caleb e a Josué é cumprida. Depois de toda a divisão da terra, Caleb, que foi o primeiro a receber a sua herança, agora o fechamento da divisão
divisão da herança se dá com a família de Josué, que também recebe a sua parte. E aí Josué, ele nesse momento de exortação ao povo, né? Ele diz assim, lá no capítulo 24, a partir do 14, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, servi com integridade, com fidelidade, deitai fora todos os deuses, aos quais serviram os vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, ou ao Deus de Israel. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que declaração linda. Josué, ele sabia do legado que ele tinha deixado para sua família. Ele sabia que ele tinha dado testemunho. Ele sabia que ele tinha sido um exemplo. E ele sabia que ele tinha conseguido inculcar o nosso Deus no coração dos seus filhos, né, da sua família. E ele diz assim: você, Israel, escolha quem você quer servir, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E eu creio que nós também vamos declarar dessa maneira. Todos nós, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu já escolhi a quem eu quero servir. É exatamente isso que Josué, então, ele mostra para aquele povo se arrepende, né? E aquele povo, então, nós vamos ver fazendo uma renovação da sua aliança com o Senhor, né? E Deus os abençoou. Então, logo depois nós vamos ver, né, a morte de Josué. Nós começamos esse livro, né, com a morte de um grande líder que foi Moisés, e nós vamos terminando o livro de Josué, né, com a morte dele, ele sendo enterrado na terra que ele havia recebido, né, como herança, como promessa. E Deus, então, ele quer nos chamar a atenção hoje para que a gente seja, né, como esses dois homens, como Josué e como Caleb, né? Então creia que a promessa que Deus fez, ele é fiel para cumprir. Então nós vamos observar, né, o que Deus, ele nos chama a atenção nesse dia, para que a gente seja inabalável como Caleb. Depois dos seus 85 anos, ele ainda tinha disposição para conquistar, para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida deles. E que nós sejamos convictos como Josué, que em nenhum momento se deixou esmorecer, mas foi usado como um líder, né, abençoado ali à frente do povo de Israel, e ajudou que todo aquele povo conquistasse então aquela terra. Então essa é a palavra que Deus nos deixa então nessa manhã, que nós possamos ter o nosso coração, né, fortificado nessa manhã por essa palavra. Que Deus nos abençoe. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre Juízes, né? E temos muita coisa ainda pela frente, né, para aprendermos sobre a palavra do nosso Deus. Nós vamos estar orando, encerrando a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, neste dia, que nós possamos, Senhor, ser inabalável, Senhor, assim como Caleb foi, Deus, e estarmos, Senhor, convictos, Senhor, da Tua presença das nossas vidas, de quem era o nosso Deus, a nossa fé inabalável no Senhor, sabendo que o Senhor é fiel, Deus, para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, assim como foi com o povo de Israel, o Senhor é para com as nossas vidas. Nos abençoa, Deus, nesse dia, esta oração, Pai, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.